Já estamos de volta, a gente sempre falando aqui sobre vida saudável, sobre saúde, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do seu intestino. Você já sabe que esse órgão é de importância vital, fundamental para o bom funcionamento do seu corpo, para que você tenha realmente saúde por completo. A gente está recebendo aqui no Vida e Saúde a Esther, ela é hidrocolonterapeuta, já esteve aqui no Vida e Saúde falando um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve na clínica em Águas de Lindóia, aquele lugar bonito. Quero mandar um beijo para todo mundo de Águas de Lindóia, porque é uma cidadezinha muito bonita, muito aconchegante. É nosso paraíso. É um paraíso, é um pequeno paraíso lá. É verdade. Esther, eu só queria falar um pouquinho sobre o que a gente ouve por aí da hidrocolonterapia. Dizem que é um procedimento que ajuda no funcionamento do intestino, no alívio da enxaqueca, também diz que melhora a pele e ajuda até a emagrecer. É verdade. Tudo isso é comprovado? Tudo isso comprovado. Isso, os pacientes que vão na clínica, eles saem aliviados, eles saem felizes, eles saem leves e soltos e limpos como eles se sentem. Olha, muita gente confunde a hidrocolonterapia com uma lavagem intestinal comum. Qual é a diferença? Vamos falar um pouquinho assim do que é a terapia da hidrocolonterapia e uma lavagem intestinal. Então, a limpeza intestinal comum, ela usa de 1 a 2 litros no máximo para limpar o intestino, que na verdade é só o início do intestino, o reto e o sigmoide. E enquanto que a hidrocolonterapia, que é a irrigação intestinal, vai usar mais de 20 litros de água, mais ou menos 20 litros de água. Por isso que você fala então que é um sistema de irrigação, não é só simplesmente uma lavagem. Não, vai irrigar, hidratar o intestino, as camadas vão se desprendendo e há uma eliminação, várias eliminações. Quanto tempo dura o procedimento? De 45 a 50 minutos. Então, as pessoas vão até a sua clínica, elas não precisam ficar lá internadas, elas podem fazer o procedimento em um dia e já... Não, vamos explicar. Vamos lá, então. Uma sessão só, infelizmente, não é o suficiente para limpar todo esse intestino, né? É uma sequência de sessões. Então, e depende de indivíduo para indivíduo? Varia isso, varia de indivíduo para indivíduo, a situação alimentar, a situação do intestino, se o intestino é preso, se não é tão preso. Mas em primeira mão, quem nunca fez, a gente aconselha fazer a desintoxicação, que são 12 sessões. Depois as pessoas voltam para uma manutenção, daí varia muito. Certo. De 1 por mês, de 3, 4, 6 por ano. Certo. Então, depende muito da pessoa. Depende. Agora, olha, a gente listou aqui muitas coisas desejadas demais por muitos telespectadores. Funcionamento do intestino, enxaqueca, que é um tormento para muita gente, o emagrecimento, a pele. Por que isso tudo é proporcionado por uma simples, eu não sei se eu posso dizer simples, porque é uma coisa um pouco mais complexa do que uma lavagem intestinal, mas um procedimento desses? Porque todo organismo vai ser beneficiado. Se a gente limpa o esgoto do nosso organismo, que é o intestino, a gente vai manter as funções dos outros órgãos em melhores condições. Inclusive, a Esther estava me falando aqui que muita gente a procura porque está fazendo, de repente, uma desintoxicação do fígado, uma limpeza do fígado, a gente pode chamar assim, e acaba também tendo os benefícios através da hidrocolonterapia. A hidrocolonterapia acompanha a limpeza do fígado. Limpeza do fígado, pedras da vesícula e do fígado são eliminadas através do intestino. E a hidrocolonterapia auxilia nessa limpeza, nessa eliminação. Agora, Esther, algumas pessoas podem perguntar assim, mas e você vai fazer essa limpeza com tanta água, não vai lavar toda a flora intestinal, que a gente sabe que é tão importante para que o intestino funcione bem. A gente sabe que é no intestino que a gente produz muitos hormônios. A serotonina, uma grande parte, a maior parte da serotonina é produzida no intestino, não no cérebro, como se pensava. Como a gente normalmente pensa. Mas me fala uma coisa, então, e essa limpeza toda, essa faxina toda, não vai interferir, não vai prejudicar a produção desses hormônios e até da flora intestinal? Muito pelo contrário, vai beneficiar. Por exemplo, o intestino estando intoxicado, a flora intestinal está em desequilíbrio.
Então, você quer se ver livre dessa flora intestinal em desequilíbrio, que o nosso organismo repõe a flora normalmente. A gente incentiva a alimentação com iogurte, para que esse processo seja acelerado, para a reposição de uma flora intestinal sadia, em equilíbrio. Agora, eu imagino que muita gente deve estar pensando assim, acho que eu achei a solução para eu levar minha vida numa boa e depois eu faço uma lavagem dessas e está tudo certo. Uma coisa não isenta a outra. A gente precisa, na verdade, como você disse, de repente fazer um preparo e depois de fazer essa limpeza, também seguir com uma mudança, de repente, do estilo de vida. A hidrocolonterapia, ela sozinha, ela não faz milagre. É necessário que haja um acompanhamento alimentar adequado, senão você vai voltar ao velho problema, né? Então, os 8 remédios de Deus, água, ar puro, sol, exercício, descanso... Tudo aquilo que a gente fala aqui no Vida e Saúde. Isso eu também passo para os meus pacientes, são muito importantes que eles sigam todos esses, em conjunto com a hidrocolon, para que tenham sucesso. Sendo na perda de peso, sendo no alívio da enxaqueca. Eu comecei a exercer essa profissão porque eu me curei da enxaqueca. Quantos anos você sofreu 18 anos de enxaqueca. Então, com o auxílio da hidrocolon e da mudança de alimentação. Pode terminar, depois eu quero saber mais sobre isso aí. É verdade. Então, a hidrocolon, assim, foi uma bênção na minha vida. E eu resolvi mudar de profissão e repartir essa bênção com as outras pessoas. A Esther, ela é formada em medicina nuclear, é isso mesmo? A cintilografia aqui no Brasil. E aí depois você então mudou de área, você fez... Radicalmente. Você fez um curso e agora você é terapeuta nessa área. Sim. Mas eu queria saber o seguinte, você não procurou a hidrocolonterapia por causa da sua enxaqueca, você descobriu depois esse benefício. Outras pessoas também têm descoberto esse mesmo benefício de se livrar da enxaqueca através desse tratamento? Sim, muitas pessoas. Isso em livros, em estudos científicos, em casos de pacientes, que realmente quando a gente se vê livre das toxinas no nosso organismo, a enxaqueca vai embora. Olha só. E a hidrocolon faz parte, não é a solução sozinha. O consumo de água adequado, a alimentação adequada é um conjunto que vai ajudar. Então, Teru, o que eu passo para os meus pacientes é que não é só a hidrocolonterapia que vai fazer o milagre. É um conjunto de coisas. São os 8 remédios de Deus que eu sempre passo para eles. A luz solar, a água adequada, ar puro, exercício físico, alimentação adequada. A gente sabe que a gente sempre trata desses assuntos também, Esther, mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. A gente precisa do conjunto para que o corpo possa responder de maneira eficiente. É verdade. Agora, você ia mencionar alguma coisa sobre horta? Sim, os pacientes sempre procuram alguma coisa palpável, né? Uma coisa simples que eles possam entender. Então, eu menciono que quando você vai plantar uma horta, você não joga a sua mudinha, a sua semente num terreno baldio, cheio de pedras, de lixo. Primeiro você limpa esse terreno, aduba, daí você faz a sua horta. É isso que a gente faz com a hidrocolonterapia. Você prepara o terreno para essa mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de alimentação e tudo mais, que vai haver um sucesso muito maior. Agora me fala uma coisa, a gente deu uma passada assim da diferença entre a lavagem comum intestinal e a hidrocolonterapia. Como é que é realizado o procedimento? Vocês usam alguma coisa especial, algum líquido especial, alguma máquina especial? Sim, nós temos um equipamento que nós trabalhávamos com esse equipamento nos Estados Unidos e é o primeiro aqui no Brasil, com certeza mais virão, mas é o sistema aberto, onde o terapeuta está ali acompanhando, mas o paciente tem controle da entrada de água e da saída de água, a gente está assistindo. Então é feito através de uma cânula que o paciente mesmo se introduz e água purificada, indolor, então, indolor, inodoro. Não sentimos nenhum odor. Então isso é muito importante, as pessoas ficam inibidas com o odor, né? E é um equipamento instalado na clínica, não é
um equipamento que eu posso carregar, que eu posso transportar para outra localidade. Então, não dá para fazer em casa. Quem quiser vai ter que ir lá passear um pouquinho lá em Águas de Lindóia. Massagem nos pés, com uma música bem tranquila, com massagem abdominal. É criado, então, todo um ambiente assim para que o tratamento seja assim realmente bem sucedido. É verdade. Vamos falar rapidinho, então, das contraindicações. Quem não deve realizar, pelo menos temporariamente, a hidrocolonterapia? Sim, quem teve uma cirurgia abdominal recente, quem tem uma hérnia abdominal e não foi tratada, problema de coração sério, quem está convalescendo de algum problema sério, nós não podemos fazer. Quem sofre de problemas intestinais, eu não diria nem intestinais, quem sofre de hemorroidas, por exemplo, pode fazer? Se não está sangrando, sim, podemos e devemos fazer. Quem sofre de intestino preso e está enfrentando uma crise, nossa, é uma solução maravilhosa, porque vai esvaziar o conteúdo do intestino indolormente, né, sem muito sacrifício, e vai resolver a situação. Pacientes vêm na clínica que passaram dias sem evacuar, semanas sem evacuar, eles estão em desespero. Sofrimento mesmo. Sofrimento. Olha, a gente está aqui, mais uma vez a gente conversou, a Esther falou que esse procedimento depende muito de indivíduo para indivíduo, a frequência da realização. Sim. De repente não é assim, de uma hora para outra que você vai conseguir o resultado final. Então, às vezes você vai ter que fazer algumas sessões para conseguir o resultado ideal. E é muito bom esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, que realmente pode trazer benefícios para a nossa saúde como um todo. A Esther disse aqui, olha, só relembrando, emagrecimento, enxaqueca, pele, alívio da prisão de ventre. Alívio da prisão de ventre, que aliás é um problema que as pessoas consideram secundário. Ah, mas não faz nem a ligação que de repente aquilo pode estar influenciando nas dores de cabeça. Nossa, e como? Mau humor, a gente sabe que tem tudo a ver, né? O enfesado, né? Enfim, olha, quanta coisa a gente pode fazer só tomando algumas atitudes e fazendo esse tipo de terapia que eu imagino assim que seja muito acessível em relação a outras soluções que de repente não seriam tão eficazes nesses tratamentos. É um tratamento muito eficaz. Esther, obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço por participar mais uma vez com vocês. Tá certo. Isso é Vida e Saúde. A gente quer realmente trazer cada dia mais informação para que você tenha qualidade de vida, viva melhor e aprecie mais as coisas que Deus criou para você. Nós vamos encerrando aqui. Eu espero você amanhã de novo, às 4h30 da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Tchauzinho!